Bendito Senhor Jesus. E é com grande expectativa que espero por estas noites de culto, confiando que de alguma forma, de alguma maneira, nosso Pai Celestial derrame suas bênçãos sobre nós. E, de vez em quando, tenho oportunidade de vir fazer estes cultos aqui na igreja, com o grupinho dos que são membros aqui da igreja e os visitantes, é claro. E esta não foi anunciada. Era apenas uma reunião de oração normal de quarta-feira à noite, e eu disse, talvez esta noite saibamos se voltaremos. E pensei que tivéssemos decidido isso, talvez, e anunciado para a semana que vem. Ora, não podemos acomodar muitas pessoas aqui, e este tipo de culto, querendo Deus, não é dirigido dirigido à igreja, para o benefício da igreja, onde sentimos que é tão grandemente necessário no momento, em todos os lugares também, é para a edificação do corpo de Cristo. E agora, isto no ensino, tenho realizado cultos de cura há 8 anos sem parar. E então, ensinar será algo novo. E estive pensando esta tarde, quando abri a Bíblia, depois de estar muito ocupado durante o dia, pensei, bem, eu disse às pessoas que ensinaria sobre as 7 eras da igreja, talvez querendo o Senhor. Comecei a ler e fiquei muito feliz quando comecei a ler e pensei, bem, posso abordar tudo isso em uma noite, em 1 hora. Então, não sabia o que o Espírito Santo queria que fizéssemos. Nós não tentamos impor nada, é só, se for a tua vontade, Senhor. Vejam, isso é o melhor. E então, se for a vontade do Senhor, eu gostaria de ensinar esta noite sobre as eras da igreja, e amanhã à noite sobre a marca da besta, e na noite seguinte sobre o selo de Deus. E então, sábado, nosso irmão, o zelador, estava me dizendo hoje, ele disse, se o tivessem sábado à noite e domingo de manhã, geralmente quando os visitantes vêm ao nosso meio, ora, a igreja estaria muito suja e tal. Então, sugeriram que tivéssemos apenas quarta, quinta e sexta-feira, e domingo de manhã e domingo à noite. E eu disse, bem, isso estaria muito bem no que me diz respeito. Então, tentaremos, querendo o Senhor, ter na quarta, quinta, sexta, domingo de manhã e domingo à noite. E talvez domingo à noite possamos fazer um batismo, visto que as pessoas já estão pedindo para ser batizadas. E então, agora, tentaremos todas as noites começar bem na hora, às 7:30, e chegarei à plataforma às 8 horas. Devemos nos retirar do tabernáculo às 9:30, querendo o Senhor, para que sei que vocês trabalham e respeitamos isso. E agora, estas pequenas mensagens do livro de Apocalipse são dirigidas à igreja. E gostaria que todos tivessem em mente que não são dirigidas à religião de ninguém ou por qualquer outro motivo. Apenas, com tudo o que sei, a leitura e explicação da palavra de Deus. Estão vendo? Não é para dar vazão a algum motivo egoísta, ou não é dirigido a ninguém, a nenhum indivíduo, ou à igreja de ninguém, à religião de ninguém. E o motivo de eu gostar de ensinar sobre esta revelação aqui no tabernáculo, sendo minha própria igreja, ora, sinto-me como em casa, e vocês sabem, dou às minhas ovelhas o tipo de dieta que acho que lhes é necessária, vocês sabem. Alguns longe, as pessoas, às vezes, é preciso pôr um pouco de sal quando a alfafa está um pouco mofada, vocês sabem. Pode fazer mal às ovelhas se não puser. Então, de vez em quando talvez a alfafa fica um pouco mofada na igreja e pequenas divergências surgem,
Então, acho que até um pouco de sal dá um sabor, não acham? Isso até que evita adoecerem. Então, agora, rogamos que Deus nos abençoe nestes esforços e... Quantos? Apenas sentindo, como homens e mulheres, como somos, eu gostaria de estudar amanhã à noite sobre isto. Qual é a marca da besta? Há muito sobre isso na Bíblia. Quem a tem e quem a terá. E então, a seguir, virá um tempo em que isso acontecerá. E não sei, pode ser agora. Vamos olhar e ver, sim, que haverá apenas 2 tipos de pessoas na Terra. E um será marcado com o diabo e o outro com a marca de Deus. E acho que, se estamos chegando a esse tempo, é melhor darmos uma olhada, ver o que é isso, pois com certeza não virá como algo muito grande. A Bíblia disse que viria de modo tão imperceptível que enganaria até os eleitos, se fosse possível. Então, tentaremos, querendo Deus, examinar isso amanhã à noite. Agora, isso é o melhor do meu... Agora, tragam sua Bíblia e seu lápis e papel, se quiserem anotar as Escrituras. E se acharem que não é bem isso, escrevam-me um bilhetinho e o entreguem para a noite seguinte. Lembro-me de ter ficado 1 ano e 6 meses neste livro de Apocalipse aqui no tabernáculo. É disso que gosto, do ensino. Gosto muito de ensinar. Oh, que coisa! Eu acho maravilhoso. Isso fornece a base e firma a igreja. E ao pregar, agora, há alguns que são pregadores. Eles podem pregar a palavra com inspiração e aplicá-la ali a certos lugares. Isso aqui é regar as sementes que o professor ensinou. Estão vendo? Agora, é preciso plantar um pouco de semente primeiro e então regá-la, e a rega vem da pregação da palavra. Há uma grande, vasta diferença entre um professor e um pregador. Estão vendo? São 2 dons diferentes do Espírito, juntos, 2 dons diferentes. E humildemente digo isto, mas não tenho nenhum dos 2 dons. Mas o meu, como de costume, é orar pelos doentes. Foi para isso que o Senhor me chamou, e então, desta vez, isso produz um relaxamento da minha mente, ao estudar sobre algo diferente, não tendo cultos de cura divina. Só ensinando a palavra. E, nos damos muito bem aqui. Eu me lembro, vocês têm me suportado por muito tempo nisso, uns 12 anos por aqui. E eu dizia não querendo fazer piada, mas o ensino é tão áspero, eu disse, é como alguém ir à mesa e comer pão de milho e feijão. Agora, é bom para você, mas de vez em quando enjoa um pouco para poder comer algo variado. Um pouco de sorvete com bolo de vez em quando para equilibrar a dieta. Mas as coisas boas, a moda antiga, o sustentam muito bem e, pelo menos, lhe dão algo de entrada. Agora, nisto, segundo minha humilde crença, estamos vivendo nos dias finais da história do mundo. Quero deixar isso bem claro. Agora, posso estar errado, não sei. Ninguém mais sabe. Jesus disse, nem os anjos do céu saberiam. Ele mesmo não sabia. Ele disse, isso é somente pelo Pai, é o único que sabe. Mas é certeza, é inegável que ele vai voltar. E não consigo ver que falte algo a não ser a vinda do Senhor. Quando olho e vejo a nação está falida, vejo a política falida, vejo os lares falidos, vejo a igreja falida, não há mais nada que possa consertá-la, a não ser Deus. Só isso, pois eles não têm mais nada. A moral da nação está falida e os partidos políticos estão falidos. Quando confiamos tanto em nossa política, estão falidos. Uma pessoa importante da Inglaterra, não faz muito, disse, bem, a democracia é muita conversa e pouca ação. Disse que chegaria o tempo em que estariam de pé em caixas de sabão em campanha eleitoral. Bem, é verdade, mas ele não pensou em sua própria e amada Câmara dos Lordes, como também só falava e não agia. Também foi levada pelo vento.
e todo o reino deste mundo será desmantelado. Jesus Cristo governará e reinará. Então, minhas esperanças estão edificadas em nada menos do que no sangue e na justiça de Jesus. Se tudo em volta da minha alma ceder, Ele é toda a minha esperança e suporte. Em Cristo, a rocha sólida, estou firme. Todos os outros terrenos são areia movediça. E, como gostaria que agora estivéssemos começando um encontro de ensino de uns 3 meses para podermos entrar no livro de Apocalipse e ligá-lo a Daniel, a grande visão. Quantos restam no pequeno rebanho aqui, dos que se lembram de quando eu pus o antigo quadro aqui? Sei que o irmão Red estava e vários de vocês aqui quando eu pus o antigo quadro. Agora, o livro de Apocalipse, como é constituído, e Daniel está ligado a ele. Isaías está ligado a ele. Todo o Antigo Testamento está ligado a ele. E é o livro da revelação de Jesus Cristo. Estão vendo? O livro da revelação de Jesus Cristo. E então, aí há 7 igrejas, 7 pragas, 7 selos, 7 trombetas. Agora, uma trombeta representa guerra, um selo, um mistério desvelando-se. E uma praga é o que segue toda guerra. E com a ajuda de Deus e com o livro da história, consigo lhes provar que estamos vivendo na 7ª trombeta para a 7ª praga e o 7º selo ser aberto e a 7ª taça ser derramada. Quando a 6ª soar, entraremos nisso, talvez, no selamento, na sexta-feira à noite. Quando a Primeira Guerra Mundial, aquela 6ª trombeta soou exatamente de acordo com o tempo em que Deus falou dela. Exatamente, geograficamente, seguindo o selo antes disso. E quando o mistério foi revelado ali para o batismo do Espírito Santo, e as pessoas então, como a igreja não avançou, e os que estavam avançando se recusaram a andar na luz e recuaram. E a praga se abriu naquele tempo e se derramou sobre a terra, que foi a gripe, que matou todas as pessoas como fez, milhares e milhares. E então chegou a esta última era, onde estamos aqui. E venham e ouçam o que o Senhor tem a dizer sobre isso em sua palavra. Agora, isso não é invenção minha. Vou ler como um jornal direto da palavra de Deus. Assim, esta é a sua revelação direta à igreja. A igreja. A revelação de Jesus Cristo à igreja. Agora, antes de falarmos com ele ou falarmos dos seus escritos, inclinemos a cabeça e falemos com ele um pouco em uma palavra de oração. Nosso bondoso Pai Celestial, ao inclinarmos solenemente a cabeça ao pó de onde fomos tirados e ao qual retornaremos algum dia, se tardares, nós nos inclinamos em humildade para pedir que estejas perto de nós esta noite para nos abençoares. Posso abrir as páginas desta Bíblia, mas não há homem que possa abrir o livro ou desatar seus selos. E está escrito aqui: aquele que tirar dela a sua parte será tirada do livro da vida, e quem acrescentar a ela, as pragas de Deus serão derramadas sobre ele. Pai, percebendo como homens e mulheres mortais sentados aqui esta noite, sabendo que somos um povo com destino à eternidade, Deus, que venha o Espírito Santo, o escritor desta Bíblia, e abra estas páginas para nós. E que teu humilde e inútil servo pregue como um moribundo a moribundos, como se este fosse o último culto que eu teria deste lado da eternidade, a última noite em que nos reuniríamos, e que cada um dos leigos haja esta noite como se este fosse o último sermão que ouviriam. Deus, tira toda a tolice, torna-nos sinceros, sabendo que temos de responder no juízo de Deus algum dia. E nossa atitude para com Ele e Sua palavra agora determinará nosso destino eterno.
Assim, Pai, de coração trêmulo, vimos a Ti e pedimos que o Senhor Jesus, na forma do Espírito Santo, tome a palavra de Deus esta noite e a dê a todo o coração conforme temos necessidade. Pois pedimos em Seu nome. Amém. Pode parecer um pouco estranho para mim, agora, tentar começar a abrir um assunto para ensinar, pois tem sido sempre sobre cura divina nos últimos anos. E então, não sobre profecia de modo algum, e então passando direto à fila de oração. Mas agora, esta noite, queremos entender o contexto do livro que estamos pedindo a Deus para abrir para nós, que é o livro da revelação de Jesus Cristo. Este livro foi escrito por volta de 96 depois de Cristo, de acordo com os escritores, e foi João, o amado. E ele teve esta visão na ilha de Patmos, uma ilha no mar Egeu, com uns 24 quilômetros ou algo assim em volta de circunferência, um lugar muito rochoso, cheio de serpentes e tal, e a nação romana usava como Alcatraz, como a que temos hoje, um lugar de exílio de criminosos que o governo não conseguia controlar. E este livro foi escrito pelo último dos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Acredita-se ser o amado que se reclinou no seu seio, depois da ressurreição. E ele disse: que te importa que ele fique até que eu venha? João morreu idoso. Cada um dos mártires selou seu testemunho com o próprio sangue. João, seu destino se cumpriu assim. Ele foi capturado e fervido num barril de óleo por 24 horas, de óleo fervente, e sem lhe causar danos. E o puseram na ilha, como comumente se acredita, como feiticeiro. Ele enfeitiçou o óleo para que não o queimasse, disseram. Claro, foi o poder de Deus. Isso. Não se pode tirar o Espírito Santo de um homem fervendo-o. Ora, então, tentaram tirá-lo dele fervendo-o, mas Deus não permitiu. E ele tinha uma obra para ele fazer. E até que Deus terminasse de usar o seu homem, não havia nada que pudesse incomodá-lo. Só isso. Agora, João, sendo idoso, segundo os historiadores, ele foi levado à igreja para pregar. E ele era tão velho que a única coisa que dizia era: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Eu lhes digo, é algo muito bom para se pregar. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. À medida que envelheço no ministério agora e mais ou menos no meu 21º ano, penso o tempo todo enquanto prossigo, que isso, quanto mais penso no Senhor Jesus, mais começo a ver que é o amor que cobre tudo. O amor de Deus derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Agora, leremos apenas alguns versículos aqui para começar, e então entraremos direto no ensino da igreja. E então tentar trazê-lo a um ponto, querendo Deus, neste tempo que tenho, para chegar aonde possamos chegar e falar de a marca da besta amanhã à noite. Agora, isto é para a igreja. Agora vou tentar concluir, pelo menos a igreja de Éfeso, a primeira igreja e a última igreja em que estamos vivendo agora, a igreja de Laodiceia, agora. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E enviou seu anjo e as notificou pelo seu anjo a João, seu servo. Agora, a Escritura nos dá um começo aqui, é revelação, ou a palavra revelação significa algo que é revelado. Revelação de Jesus Cristo, dada a João. E um anjo foi enviado para dar testemunho ou para notificar disso. E testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e das coisas que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê. Quantos gostariam de ter uma bênção? Então leiam isto, vejam. Aquele
que lê. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras da profecia, e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Em outras palavras, não que o tempo estivesse próximo naquela época, mas o tempo está próximo quando veem esta palavra se cumprindo, quando da completa revelação. Quando Deus começou como um artista desenhando um esboço de algo, ele começou a preencher suas partes. Você pode começar a ver isso tomar forma. E quando você começa, no início do livro de Apocalipse, você vê Jesus Cristo começar a tomar forma. E no final dele, você o vê completo, sentado com sua igreja, glorificado. Todos os dias de pecado e angústia e tentações terminaram, e Cristo está sentado com sua igreja nos grandes céus acima. Muito bem, versículo 4. Ouçam, João às igrejas. Agora este é João falando. Primeiro foi Deus apresentando a revelação de Jesus Cristo. Segundo, João às igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante de Deus. Oh, se tivéssemos um quadro negro aqui agora para desenhar um pouco, vejam, os 7 Espíritos que estão diante de Deus. Agora, para economizar um pouco de tempo, e crendo que eu, sabendo que não citaria nada errado por nada mesmo, e se tiverem uma pequena dúvida sobre isso, anotem, e então me perguntem, e eu lhes darei a escritura para isso. E agora, visto termos de nos apressar para entrar nisso, tão pressionados pelo tempo, agora, os 7 Espíritos que estão diante de Deus. Estes 7 Espíritos foram representados como os 7 Espíritos que seriam enviados para as 7 eras da igreja. 7 Espíritos diante de Deus. Poderíamos pegar do Antigo Testamento e tomá-lo lá se tivéssemos tempo. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e nos lavou. Que coisa! Vejam só como João ficou empolgado ali quando olhou. Ele então começou a falar, disse: aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai, a ele seja glória e poder para todo o sempre. Amém. Ele nos fez sacerdotes e reis para Deus. Nos é plural. Não me fez sacerdote e um rei, mas nos fez, a igreja. Agora, ele está se dirigindo a estas 7 igrejas, pois são 7 eras da igreja. Agora, ele disse: poder e glória e a ele seja para todo o sempre. Nos fez sacerdotes. Já se deram conta do que é um sacerdote? Qual é o seu ofício? O sacerdote deve fazer sacrifício, fazer intercessão. E lá em Hebreus diz que nós, a igreja, somos o sacerdócio real. O sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Estão vendo? Nação santa, povo adquirido, sacerdócio real. Oferecendo, aqui está agora, oferecendo sacrifícios espirituais. Todo homem e mulher que vem a Deus entra no véu. No Antigo Testamento, havia um véu pendurado entre o lugar santo e o santo dos santos. Somente Arão, sozinho, deveria entrar lá uma vez por ano. Mas todo homem que se tornava sacerdote podia comer um pouco, ou provar do maná original que Moisés e Arão recolheram no primeiro dia em que o maná começou a cair do céu. Quando atravessaram o rio Jordão, os inimigos estavam mortos atrás deles. E no dia seguinte, eles saíram, e no chão havia flocos. Deus fez chover do céu. Chamaram isso de maná, tinha gosto de mel. E as pessoas deviam pegar o suficiente para aquele dia. Se guardavam, ficava contaminado.
E Deus disse a Moisés e Arão que saíssem e recolhessem vários homens cheios, grandes cestos, e o levasse junto à arca, o lugar santo. E ali que todas as vezes depois daquela geração, que toda geração seguinte àquela, enquanto durasse aquele sacerdócio levítico, suponho que todo homem que era elegível para se tornar sacerdote, quando era ordenado sacerdote, ele tinha todo o direito de receber um bocado do maná original. Pensem nisso. Que privilégio os homens pensavam que teriam quando um homem sabia que estava entrando no sacerdócio. Ele receberia um bocado do alimento sobrenatural, sobrenaturalmente assado, sobrenaturalmente preparado, que veio do Deus do céu, que foi sobrenaturalmente conservado. O ministério inteiro é o sobrenatural. Como as pessoas podem dizer que são cristãs e negar o sobrenatural? Eu mesmo não sei como fazem isso. Olhem, mas um sobrenatural, ele experimentava do sobrenatural, assim que se tornava sacerdote. Que belo tipo de agora, em que cada pessoa, naqueles dias, eles tinham de nascer em certa linhagem, um levita, antes de se tornarem sacerdotes. Mas agora é quem quiser venha, entendem? E assim que vem, todavia um nascimento é considerado nisto também. Necessário vos é nascer de novo. E todo homem ou mulher que nasceu de novo do Espírito de Deus tem direito ao maná deste dia. Este maná é o Espírito Santo. Quando Pedro, depois que saíram da grande confusão e o medo saiu deles, e o Senhor os estava abençoando, e o Espírito Santo caiu no dia de Pentecostes. Eles saíram para a rua e começaram a gritar e a agir como loucos, de tal modo que todas as pessoas acharam que eles estavam embriagados. Ei, queria saber o que vamos fazer a respeito. Até o mundo religioso, então, achou que aquelas pessoas estavam embriagadas. E ouça, meu amigo católico, a bendita Virgem Maria estava com eles. E se ela não pôde ir para o céu até subir lá e experimentar algo que a fez agir como uma mulher embriagada, como você irá para lá com menos do que isso? Mas ela recebeu algo. 120 com as mulheres, Maria Madalena e as demais, e saíram para a rua, agindo como pessoas embriagadas, cambaleando, a ponto da verdadeira, me perdoem a expressão, da igreja sofisticada daquele dia dizer, olhem para eles, isso mostra o que são. Estão todos cheios de mosto, que era aquilo. Agora ouçam, Pedro disse, então começaram a dizer, ele disse, homens de Jerusalém, vós que habitais na Judeia, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes não estão embriagados. Agora, estou falando sobre a igreja de Éfeso aqui agora. Estão vendo? Estão vendo? Muito bem. A primeira era da igreja. Ele disse, estes não estão embriagados como vós pensais. Esta é a terceira hora do dia. Os bares nem estão abertos. Como? Bem, esta é a terceira hora do dia. Ele disse, mas isto é aquilo que foi dito pelo profeta Joel. Está escrito em vossa própria Bíblia. Em vossa própria Bíblia está escrito que isto aconteceria. Ora, ele disse, vós devíeis saber disso, vós, mestres. Bem, poderia ser que assim como a igreja foi instituída sob aquela demonstração, e a mesma demonstração foi prometida para os últimos dias, vocês não podem se referir a isso e dizer, isso é aquilo de que foi falado. Estão vendo? Aí está. E o mundo exterior não sabe nada sobre isso. É tolice para eles. Agora eles disseram, ele disse, olhai aqui. E disseram, agora, quando ouviram isto,
Ele lhes disse como eles tinham crucificado Jesus. E cada vez você pode receber perdão por crucificar Jesus. Você pode receber perdão por tomar o seu nome em vão. Mas quem falar contra o Espírito Santo nunca lhe será perdoado, neste mundo ou no mundo vindouro. Estamos nos últimos dias, portanto, tome cuidado. Ande humildemente. Tenha um espírito contrito e quebrantado, um coração humilde, disposto a deixar o Espírito Santo guiá-lo. Amém. Muito bem. Oh, que coisa! Aqui estão eles, todos lá, as pessoas agindo como eles eram covardes horas antes, trancados no cenáculo. Mas quando o Espírito Santo veio sobre eles e encheu seus corações, saíram para as ruas. Não imagino que estivessem. Eles não estavam fazendo coisas que eram erradas. Estavam lá se regozijando e louvando a Deus de tal maneira que houve uma manifestação. Agora, eles não estavam lá discutindo uns com os outros se eram metodistas ou batistas, se eram fariseus ou saduceus. Eles estavam lá se regozijando por terem experimentado do céu em suas almas. Deus tinha lhes dado o maná espiritual. Agora, como Deus derramou o maná lá no natural e durou enquanto estavam na jornada, um belo tipo. E no dia em que entraram na terra prometida, o maná cessou. E no dia de Pentecostes, o mesmo. Olhem para o Pentecostes, para Moisés. Eles olharam para trás e viram que o inimigo estava morto. Miriam pegou um pandeiro, começou a tocá-lo, a clamar, a dançar e a correr pela margem. As mulheres a seguiram, fazendo o mesmo. E Moisés ergueu as mãos e cantou no Espírito. No Pentecostes, as mulheres saíram, cambaleando e pulando e dançando e se comportando assim. Pedro levantou-se no meio deles e disse: Homens da Judeia, e vós que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Pois estes não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Sobre as minhas servas e criadas derramarei do meu espírito e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima, nos céus e embaixo na terra, colunas de fogo, e vapor e fumaça. E acontecerá antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E continuou pregando. E quando ouviram isso, eles escutaram. Disse: Olhem para esse sujeito. Onde ele conseguiu esta instrução? Alguns deles disseram: Ele nem sabe escrever o próprio nome. A Bíblia disse: Ele era um homem indouto e sem letras. De que escola ele vem? Nenhuma. Bem, como isso se deu? Como isso aconteceu? Eles prestaram atenção, disseram: Bem, escutem, esse homem está de fato citando a Escritura e nunca a ouvimos assim antes. Estão vendo? Ele disse: Arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Em outras palavras, esta bênção do maná que caiu aqui, como o maná caiu lá atrás, será para esta geração, para a próxima geração, e para a próxima geração, para Jeffersonville, Indiana, e para os confins do mundo. E o mesmo Espírito Santo que caiu então, cai agora. Os mesmos resultados, a mesma coisa, as mesmas pessoas. Estão vendo o que quero dizer? Simplesmente perfeito. Notem, eu lhe darei, aquele que vencer, eu lhe darei o pão da vida. Ele disse isso a uma das igrejas. E nunca mais terá sede, nunca mais terá fome, ele nunca mais terá sede. Se um homem alguma vez... Lá vai, apertem bem a jaqueta. Se um homem ou uma mulher de fato receber o Espírito Santo, você nunca mais conseguirá movê-lo.
Ele sabe onde está. Você pode vir com ismos e tudo mais. Ele passará direto pelo meio deles. Ele nunca mais terá sede. Ele sabe exatamente quem é o seu Criador. Nunca se confunde. Não o incomoda. Ele segue em frente. Eu lhe darei do pão da vida e nunca mais terá fome. Nunca mais terá sede. Estão vendo? E a árvore que está no meio do paraíso de Deus, e ele comerá dela, vejam, da árvore, sendo que a árvore era Cristo Jesus. Estão vendo? E Cristo Jesus, havendo morrido e voltado na forma do Espírito Santo, então ele está aqui, e o maná que se come na igreja. Notem, eis o versículo 6. E nos fez sacerdotes e reis para Deus, sacerdócio espiritual, nação real, oferta espiritual. E é isso agora, sacrifícios espirituais, isto é, citando a Escritura, isto é, os frutos dos lábios dando louvor ao seu nome. Agora, que tipo de quê? Um sacrifício espiritual. Agora podemos muito bem começar aqui mesmo. Notem, um bom lugar para começar. Quando uma pequena confusão surge na igreja, você então não vai para um canto e faz birra. Se vai, com certeza não é sacerdote. Veja, você ora até vencer. Sacrifício espiritual. Os frutos dos lábios dando louvor ao seu nome. Estão vendo o que quero dizer? Bem, você diz, não tenho vontade de ir à igreja. Mas você é sacerdote. É seu dever. Você tem de estar lá. Bem, não estou com vontade de participar do culto. Você é sacerdote, fazendo um sacrifício espiritual. Não dando a alguém algo de segunda mão, como dizem hoje. Tudo isso está bem, não tenho nada contra. Não convencendo alguém a vir à igreja. Tudo isso está bem, não tenho nada contra. Mas é você fazendo o sacrifício espiritual. Os frutos dos seus lábios dando louvor ao seu nome. Quando vê um tempo chegando em que todos estão blasfemando e dizendo essas coisas e fazendo coisas erradas, o que você faz? Vai embora? Você deve ficar lá com um sacrifício espiritual, dizendo, o sangue de Jesus Cristo purifica de todo o pecado. Faz-me uma nova criatura em Cristo Jesus. Você está louco, rapaz? De acordo com o que você diz, está bem. Mas, para mim, é o poder de Deus para a salvação. Eu creio. Está vendo? Agora dizem, você crê em cura divina? Oh, não sei. Melhor perguntar ao nosso pastor. O que você acha disso? Você é o sacerdote agora. Agora é você. Diga, sim, Senhor, eu creio, pois a palavra de Deus diz que é assim. Você crê no batismo do Espírito Santo? Sim, Senhor. Como sabe? Eu o recebi, com certeza, uma bênção espiritual. O Espírito Santo que caiu sobre os apóstolos, o mesmo Espírito Santo cai agora. Você diz, só para os apóstolos. Daqui a pouco resolveremos isso. Veremos se foi ou não. Muito bem. Um sacerdócio espiritual, oferecendo sacrifícios espirituais. Agora o versículo 8, ou o 7. Eis que vem com as nuvens. Agora, deixe-me parar aqui um momento. Nuvens não significa que ele virá numa grande nuvem de trovoada, como mamãe, que Deus a abençoe. Ela está sentada aqui em algum lugar. Quando eu era garotinho, ela se sentava e me contava, dizia, ele está vindo, uma grande nuvem se levantará algum dia e Deus virá. E agora, a nuvem em que ele virá, se tivéssemos tempo para rever tudo isso e entender o verdadeiro contexto de tudo isso, agora, a nuvem em que ele virá não é uma nuvem como uma nuvem de trovoada, mas é uma nuvem de glória em que ele virá. Estão vendo? Estão vendo? Agora, quando Jesus foi coberto por Deus no Monte da Transfiguração,
Nuvens cobriram a ele e suas vestes com sua sombra. Estão vendo? E quando Elias desceu, uma nuvem desceu e o recebeu. Não uma coluna de fogo, não uma nuvem de trovoada, mas uma nuvem de glória. Sua presença grande e gloriosa virá sobre a terra. Ele vem nas nuvens. Oh, eu amo isso. Nuvens, haverá onda após onda da sua glória, que virão através da terra, e a ressurreição dos santos virá, quando aquele bendito Espírito Santo que viveu no coração deles e morreram, com o cadáver deles jazendo lá, e as manchas de lágrimas no rosto deles e tal, e eles são colocados aqui num cemitério. Uma grande onda desse mesmo Espírito e onda após onda. Aquele que foi derradeiro será primeiro, e aquele que foi primeiro será derradeiro. Como pode ser assim? Essa é a ordem da ressurreição. Não conhecerei ninguém na geração anterior a mim ou na geração posterior a mim. Conhecerei aqueles desta geração, e cada geração virá sucessivamente, exatamente na ordem que morreram. Os derradeiros serão primeiros. Claro, tem de ser. Estão vendo? Eu conhecerei o meu povo. O seguinte, meu pai conhecerá o seu povo, seu avô, o seu povo, nessa sequência. Onda após onda, após onda, após onda. E os santos surgindo de toda parte. Não será maravilhoso? Amém. Isso faz com que os velhos sintam-se jovens de novo. Sim. Agora, notem bem. Muito bem. Vem nas nuvens e todo olho o verá. Não importa há quanto tempo tenham morrido, eles ainda assim o verão, até os mesmos que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. João teve de clamar amém, isso é, assim seja, que seja assim. Eu sou o Alfa e o Ômega. Agora, alfa é o A no alfabeto grego, ômega é o Z no alfabeto grego. Agora, em outras palavras, se fosse traduzido hoje, eu sou de A a Z. Agora, quem mais está aí? Eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu sou de A a Z. Gostaria que tivéssemos tempo para entrar na deidade de Cristo agora, o que seria muito apropriado neste momento. A deidade. Então, em dias em que tantas pessoas estão tentando fazer dele um professor, um filósofo ou um profeta, ele era Deus. Ele era Deus ou foi o maior enganador que o mundo já teve. Se ele foi profeta, seu sangue era de homem. Se ele foi um professor, um educador, seu sangue era de homem. Ele era Deus e seu sangue era divino. O Deus Todo-Poderoso cobriu a Virgem Maria com a sua sombra e criou a célula de sangue em seu ventre que deu à luz o Filho, Cristo Jesus. E Deus condescendeu e viveu naquele corpo. Deus, Emanuel, feito carne entre nós, para tirar os pecados. Quando Deus fez seu primeiro homem, ele o fez à sua imagem, que era um homem espiritual, em Gênesis 1:26. Muito bem. Então, não havia homem para lavrar o solo depois que ele fez o homem e mulher. Vamos entrar nesse assunto daqui a pouco, nessas 7 estrelas, mas ele o fez homem e mulher lá no princípio. Isso mesmo, a sua imagem. E Deus é Espírito. E então, Gênesis 2, não havia homem para lavrar o solo, então Deus o colocou em carne, fez o homem, não a sua imagem, mas do pó da terra. Isso mesmo. Deu-lhe uma mão como a do macaco e um pé como o do urso, ou seja o que for, não sei. Mas ele lhe deu 5 sentidos para entrar em contato com seu lar terrestre. E então esse homem pecou. E Deus desceu e se fez homem para tirar o pecado do homem. Amém. Redimindo. Eu sou o Alfa e o Ômega. Olhei para ele aqui em Apocalipse capítulo 4, quando João se virou para ver esta voz de novo, o que estava falando com ele. Ele estava assentado em um trono e um arco-íris estava sobre a sua cabeça. E o arco-íris tem 7 cores perfeitas, e essas 7 cores perfeitas representavam as 7 eras da igreja. Isso mesmo, de novo. E o que era isso? Aqui está.
Irmão, isso está fresco. Veja, 7 cores perfeitas. 7 e um arco-íris representa uma aliança. Deus deu a Noé o arco-íris primeiro como uma aliança. E esses elementos ainda estão na terra, como Deus prometeu antes. E quando chove e ele vê o arco, ele disse, nunca mais a destruirei com água. E então ele olhou para Jesus. Tinha 7 cores do arco-íris acima dele. Ele estava nisto, que era a aliança de Deus. E ele estava de pé no meio, 7 castiçais de ouro. E ele era, na aparência, como pedra de jaspe e sardônica. Jaspe era Ruben, e pedra de sardônica era Benjamim. Esses foram o primeiro e o último dos patriarcas. Esse alfa e ômega, o princípio e o fim. E as 7 cores do arco-íris, 7 eras da igreja. A aliança com ele, nos 7 castiçais de ouro, com as 7 estrelas. Oh, que cena! Se chegarmos a isso daqui a pouco, talvez, querendo o Senhor. Muito bem. O alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir. O Todo-Poderoso. Oh, quem é ele? De quem é esta revelação? Jesus Cristo. E aqui ele não é profeta. Aqui ele é o Todo-Poderoso. Deus manifestado. O Alfa, o Ômega. Eu sou de A a Z. Sou aquele que foi, que é e há de vir. Eu sou o Todo-Poderoso. Está bem claro, não está? Sem chance de controvérsia aí. Senhor que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Agora, João fala, ouçam. Eu, João, que também sou vosso irmão, e com paixão na aflição, e no reino, e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus. Escutem, dá para imaginar um homem ser colocado numa posição assim por causa da palavra de Deus? Sim, por causa da palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo. Ele foi exilado lá por pregar a palavra a um povo religioso. É o que a palavra diz, não é? Ele estava lá por pregar, exilado, excomungado da igreja, da sociedade, de todo o mundo. Amém. Mas ele não foi excomungado daquele que o amou e o lavou em seu próprio sangue. Ele estava com sua presença na ilha chamada Patmos, por amor da palavra de Deus. Pergunto-me quantos pregadores iriam hoje? Chegou ao ponto em que se até vão fazer alguma coisinha, ficam transtornados. Ficamos tão conturbados com isso. E aqui este homem tinha sido fervido em óleo por 24 horas e lançado na ilha de Patmos, e o Senhor ainda estava com ele. Gosto daquele antigo hino que cantavam, se Jesus for comigo, irei a qualquer lugar. Nós o cantamos, mas me pergunto se falamos sério ao dizer isso. Na minha honesta opinião, não demorará muito para você ter oportunidade de provar isso. Então, é melhor ter certeza. Verifique, faça um levantamento, veja se está tudo certo. Agora, exatamente como só estou começando aqui agora, João responde, e ele disse que estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho. Eu estava no Espírito. Gosto disso. Eu estava no Espírito, no dia do Senhor. Falando de outro dia agora, aos meus amigos adventistas, que com certeza vamos entrar nesse assunto daqui a pouco. Muito bem, no Espírito, no dia do Senhor, entrou no Espírito, e ouvi detrás de mim uma grande voz de trombeta. Não deixemos estes símbolos agora. Estamos lançando o fundamento agora, para sabermos do que estamos falando quando eu chegar aqui. Vejam sobre o que vamos falar. Quem é? O que é este homem? Qual é a revelação de Jesus Cristo? Quem é ele, afinal? Como isto veio? O que significa para mim? Vejam se significa algo para vocês. Vejam o que acontece ali para mim. Notem, eu estava no Espírito.
Não importa quão santo você seja, quão temente seja, quão bom ministro ou membro leigo, seja o que for, você nunca conseguirá nada com Deus até que entre no Espírito. Isso mesmo. Não quero dizer entrar em emoção, quero dizer entrar no Espírito, entende? Entende? Veja, você entra em emoção, faz qualquer coisa, mas quando entra no Espírito, você vê coisas. Isso mesmo. Posso imaginar o velho Elias, o velho profeta lá naquele dia, quando o filho de Acabe, eles tinham feito uma aliança com alguns incrédulos e Jeosafá se uniu a eles. E saíram pelo deserto por 7 dias e não levaram bússola por apenas 7 dias, o suficiente para sustentá-los por 7 dias, não consultaram o Senhor, apenas foram mesmo assim. Isso não é típico das pessoas? Oh, vou lhe dizer, aquele trabalho é melhor. Vou deixar esta igreja e ir para aquela. Agora é melhor consultar o Senhor sobre isso, averiguar o que é. Foram lá e viram que haviam se metido em problemas. O abastecimento de água foi cortado. Esse é o problema das igrejas hoje, andando por aí, fazendo muitas coisas sobre as quais vocês não consultam o Senhor e seu suprimento está sendo cortado. Vocês se perguntam por que não recebem as bênçãos que recebiam e o poder de Deus operando entre vocês. Talvez a linha de abastecimento tenha sido cortada. Sabem, quando vocês saem, a água... Às vezes vou ao deserto lá no Arizona e noto que todo pequeno arbusto naquele deserto é perigoso. Ele o espeta. Todas as vezes que você encosta nele, ele o espeta. Como não tem água suficiente para sustentá-lo, ele produz espinhos como defesa. Você volta aqui, ou ao Oregon, ou a algum lugar onde chove o tempo todo, e cada um daqueles mesmos tipos de arbustos não tem espinho. Veja, a água os mantém macios. E esse é o problema da igreja. Quando você fica todo seco e acorrentado e tudo mais, você fica tão frio e formal e indiferente, não recebe bênção espiritual. Então seu coração fica repleto e cheio de indignação e ira e todos... Oh, vou me vingar dele, vou me vingar dela, vou sair da igreja. Apenas um monte de espinhos vivendo num deserto. Isso mesmo. Você precisa é que chova um pouco da água do Espírito Santo, a antiga em você. Amacie esse velho coração duro. Amém. Não estou tentando fazer graça, estou tentando transmitir isso a você. Irmão, você verá, se receber a marca da besta, onde se achará? E você fica totalmente indefeso e sem esperança quando o faz. Não há remissão para isso. Você nunca conseguirá sair disso. Isso mesmo. Você pode ficar assim, num piscar de olhos quase. Veja, então, cuidado. Agora, aqui está. Dará a ele, notem, o deserto. Eu disse, as águas, como as águas, os mantinham macios. É o que fazemos hoje. Entramos no Espírito. João disse, eu estava no Espírito. Quando Elias, lá no deserto, eles vieram, Jeosafá disse, vamos descer e consultar o profeta. Eles foram perante o profeta. Bem, agora isso suscitou sua justa indignação. Ele olhou para aquele homem e disse, por que não vai ao Deus da sua mãe? Por que não volta para sua própria velha igreja fria e formal? Porque veio a mim quando se meteu em problemas? Não foi uma coisa muito boa para se dizer, mas são palavras suficientes para expressar isso. Por que veio a mim? Por que não vai ao Deus da sua mãe? Vocês têm aquelas grandes e belas igrejas e todos aqueles sacerdotes bem alimentados e tal lá. Voltem e perguntem a eles sobre isso. Por que vieram aqui a mim? Ufa, que coisa. Com certeza. Ele ficou meio enfastiado, não ficou? Ele disse, se não respeitasse a presença desse homem temente, Jeosafá, eu nem olharia para você. Oh, que coisa! A condição em que esse profeta chegou. Agora ele, com esse tipo de gênio, ele disse, bem, trazei-me um músico. Algumas pessoas não creem em música na igreja, mas ele disse, trazei-me um músico. E quando o músico começou a tocar um bom hino antigo, mais perto, meu Deus, de ti, como queiram chamá-lo, eu não sei. Quando o músico começou a orar, o Espírito de Deus veio sobre o profeta. E quando o Espírito veio nele, ele teve uma visão.
começou a ver coisas. Você tem de receber o Espírito de Deus. Ou você diz, não consigo entender como as pessoas conseguem dizer amém. Entre no Espírito uma vez. Isso mesmo. Não consigo ver como eles ficam no jogo de beisebol e dão tapinhas nas costas uns dos outros, e gritam, e dão vivas, e abaixam os chapéus, e se comportam assim. Parece loucura para mim. Bem, você diz, você não é muito fã de beisebol. Sou quase tanto. E você, como cristão? Muito bem. Isso mesmo. Você tem de entrar no espírito disso. Era assim quando você ia aos bailes. Não creio que você iria agora. Claro que não, mas se você ia, eles tinham de tocar música rítmica e tocar bateria e tocar os tambores e fazer todo tipo de coisa referente a isso, e as mulheres tinham de ir para lá seminuas e tudo mais, e dançar nas pistas de dança e tal, entrar no espírito do baile. Ora, isso mesmo, você entra no espírito disso. É o espírito do diabo. Fico feliz por vocês dizerem amém, pois é a verdade. Provarei pela Bíblia. Isso mesmo. Muito bem. Diz, bem, não creio, irmão. Bem, você não é o que você diz ou o que eu penso. É o que a palavra de Deus diz. É o que encerra o assunto. É a palavra final. Sim, Senhor. Ele disse, se amais o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus nem está em vós. Isso mesmo. E lembram-se daquela mulherzinha que ensinou sua filha a sapatear e tal, e foi lá e dançou diante do rei e pediu a cabeça de João Batista. 70 das suas filhas morreram como prostitutas e na forca. Vocês podem ver o que isso causa. A mãe de Moisés ficou em casa e cuidou dele e lhe ensinou a palavra do Senhor. Vejam o que aconteceu com ele e os seus. Por meio dele veio Abraão e os demais e assim por diante. Muito bem, só depende do que você quer fazer. Você tem livre arbítrio. Você age de acordo com o que deseja. Isso mesmo. Deus colocou diante do homem, como no jardim do Éden, a árvore da vida ou a árvore da morte. Você faz sua escolha, está vendo? Aquilo pelo que sua alma for atraída, é disso que você comerá. Note agora, e foram... Quero ler isso de novo agora. Ele estava no Espírito. O Espírito veio sobre ele. Ele começou a ver coisas. Agora, vejam. Eu estava no Espírito no dia do Senhor e ouvi. Entrei no Espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz de trombeta. Trombeta. Trombeta é um anúncio. Gabriel, na vinda do Senhor, tocará a trombeta de Deus. Essa foi a trombeta de Deus tocando. Em outras palavras, ele está se preparando para anunciar o destino eterno do mundo. Uma trombeta, o que é? Preparem-se. Vou lhes dar a revelação de Jesus Cristo para dar à igreja. Eu lhes falarei qual será o destino do mundo para aqueles que recebem e aqueles que rejeitam. Uma trombeta de Deus. Atenção! Todo homem, quando a trombeta toca, ele pega sua espada e se posiciona em um lugar. Atenção! A trombeta. Paulo disse, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a guerra? É assim hoje. Oh, irmão! Quando olho em volta e vejo todas essas igrejas frias, formais, indiferentes e coisas assim, tendo aparência de piedade e negando a eficácia dela, como alguém pode se preparar? Dando um som incerto. Diz, bem, agora vou me unir às igrejas. Irei lá e tentarei a metodista, ou a batista, ou a luterana, ou os pentecostais. Farei algo. Farei algum tipo de movimento. Oh, não é isso. Aquele que não nascer de novo. Não me importa se ele é metodista, batista, pentecostal ou o que seja. Você tem de nascer de novo. Você não entrará no reino. Amém. Olhem, voz de trombeta, que me dizia, eu sou o alfa e o ômega. Quando menos se espera, ele apresenta aqui o eu sou, o primeiro e o último. Logo, quando a trombeta de Deus tocou, ele se virou e ele disse, eu sou o alfa e o ômega, sou de A a Z, sou tudo isso agora. Levante-se e ouça-me um pouco. Muito bem, o primeiro e o derradeiro. O que vês, escreve-o num livro.
É este livro que estamos lendo. E envia-o para onde? Dirigido especificamente. Para onde? De volta à era? Não. A igreja. A igreja. Notem. Porque vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, o que era um tipo da igreja. Agora, vamos entrar nesse assunto daqui a pouco, mostrando como o Antigo Testamento tipificou em 7 eras. 7 eras estabelecidas, ou 7 igrejas estabelecidas aqui na Ásia, que a Bíblia ensina claramente o que era uma sombra, ou um tipo das 7 eras da igreja que estavam por vir. E com a ajuda de Deus e com a Bíblia, consigo provar que cada era da igreja chegou exatamente aonde disse que chegaria. Exatamente aonde a Bíblia disse que chegaria. E estamos no fim da última era da igreja. E voltar ao Antigo Testamento, pega o sonho de Daniel e lhe mostra a visão do reino gentio, como ele viu uma imagem de pé, com cabeça de ouro, peito de prata e coxas de bronze, e pés e pernas de ferro e barro, e mostrou como cada um daqueles reinos surgiram exatamente como a Bíblia disse. E olhem, a cabeça de ouro, Babilônia, Medos e Pérsia, grego, e o Império Romano. E o Império Romano se dividiu em 10 reinos, Roma Oriental e Ocidental e tal. E aí dentro havia ferro e barro, e eles não se misturavam, protestantismo e o catolicismo sob o mesmo domínio gentio. E ele disse que mesmo para tentar quebrar o poder um do outro, eles se casariam entre si. Exatamente o que estão fazendo hoje, exatamente. E aquele reino, nos dias daqueles reis, o Deus do céu cortou uma pedra da montanha sem auxílio de mãos, que feriu esta imagem nos pés e destruiu todos os reinos gentios. E o reino de Cristo governou e reinou e cresceu e cobriu a terra e o mar e o céu. Os reinos gentios se desvaneceram como palha, como a casca na eira no estio. Que retrato do que estamos vivendo. É verdade. E hoje se vê católicos e protestantes casando-se entre si, tentando quebrar o poder para criar seus filhos. Você tem de prometer criá-los desta ou daquela maneira. Vamos entrar nisso dentro de algumas noites. Notem que, como é, e como o outro, a força do ferro dominou o outro, esmiuçou-o e o dispersou. Mas o Cordeiro veio e se pôs de pé, e o povo santo, naquele dia, e como aquele poder romano passou por toda a nação, não há outro poder no mundo, e só há uma maneira de conseguir transitar, que é através do catolicismo, a Igreja Católica, que se espalhou por todo o mundo. É um retrato muito maravilhoso aqui. Agora, para vocês protestantes, fiquem prontos, porque, irmão, vocês já estão bem no meio disso. E consigo provar pela palavra de Deus que vocês estão no meio disso tanto quanto os demais. Agora, vejam agora. O primeiro e o último. O que vês, escreve-o num livro. Agora, ele lhe disse... Escreve isto num livro e envia-o às igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Sardes e Pérgamo e tal, e Filadélfia e Laodiceia. Agora pararemos aí alguns instantes, verei quanto tempo tenho, pois quero chegar a esta última nota fundamental aqui em Éfeso e levá-la até Laodiceia e ver se não estamos seguindo o padrão da mesma igreja. Vejam, ver se não estamos vivendo neste dia. Oh, igreja do Deus vivo, levante-se e resplandeça. Olhem, vocês não percebem. Gostaria de ter algum tipo de choque que pudesse lhes dar, de alguma forma. Gostaria que o Espírito Santo viesse em seu grande poder e os levasse ao ponto de pegarem esta Bíblia e dizerem, deixe-me examinar isto, quando se vê que... Gentile days numbered, with horrors encumbered, return, O dispersed to your own. That's right. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear.
Be filled with God's Spirit, your lamp trimmed and clear. Look up, your redemption is near. Isso mesmo. Oh, que dia! Escreve-o, envia-o às igrejas. Agora, assim como Israel veio em sua formosura, lá no princípio, sob Abraão, prosseguiu através dos patriarcas, e no dia de Acabe entrou na idade das trevas, a era mais sombria que a igreja já viu. Saiu dali, e naquele tempo, como Acabe se casou com Jezabel e introduziu idolatria na igreja ortodoxa, a mesma coisa, pois o protestantismo casou-se com o romanismo nos 1500 anos da Era das Trevas, na igreja de Pérgamo, e saiu com idolatria sob a forma de cristianismo, entrando na Era Morna que está vindo perante nós, e estamos nela agora. Estamos na Era Morna. Vocês não creem? Agora vou focar vocês nas outras igrejas. Vocês estão numa Era Morna, e seus evangelistas estão cruzando a terra, em volta da terra, pregando coisas assim. Vocês estão falhando. Vocês estão proclamando, vocês batistas estão proclamando mais 1 milhão em 44. O que vocês conseguiram quando os converteram? Conseguiram apenas um monte de pecadores que entraram com seus nomes no livro, isso mesmo. Dizem que pertencem à Igreja Batista. Não só isso, mas os outros, metodistas, campbelitas e todos igualmente formais e indiferentes. Aconteceu isso com Billy Graham. 30 mil convertidos, ele disse, em 6 semanas, e 6 semanas depois não conseguiu encontrar 30. Por quê? Por quê? Eles nunca receberam nada para começar. Apenas um monte de pecadores quando puseram seu nome no livro, sob o fascínio de um avivamento. Ele disse, o reino dos céus é como quem lançou a rede ao mar. Quando a puxou, tinha de tudo. Tinha tartarugas, tinha lagostins, tinha tartarugas aquáticas, tinha aranhas, tinha insetos aquáticos, tinha serpentes. Isso mesmo. Mas também tinha alguns peixes ali. E quando um homem prega um avivamento sob o poder e demonstração do Espírito Santo, a rede é puxada em volta das pessoas, isso mesmo. Mas se é um inseto no início, é um inseto no final do avivamento. Se é uma aranha d'água, logo ela irá olhar em volta dizendo, não creio mesmo nessas coisas antiquadas, e pulará de volta na água. Se for uma cobra, ela dirá, eu lhe falei sobre isso, e irá embora. Era uma cobra no início, sua natureza era, e nunca será diferente até que essa natureza seja mudada. Um homem não pode se unir a uma igreja ou ficar emocionalmente todo estimulado ou qualquer outra coisa e se tornar um cristão. Tem de ser um nascimento genuíno do Espírito, sinceridade, morrendo, clamando, estendido ali até morrer em dobro. Lembre-se, a vida só pode vir da morte. Um grão de milho, se ele ficar, fica só. Nunca significará mais do que aquele único grão de milho. Se o grão de trigo não cair na terra, fica ele só. Mas quando cai lá, apodrece, contamina, e desse meio de corrupção vem o germe de vida que lhe dá vida e produz mais. Se a igreja não nascer de novo, morrer para seus credos e teologias e tal, e nascer de novo do Espírito de Deus, será velha, fria, formal, ímpia, indiferente. Amém. Isso mesmo. É uma pregação antiquada e rude, mas o salvará, irmão. Isso mesmo. Ela o guardará quando estiver ventando forte nas tempestades. Torne-se enraizado e fundamentado. Tire toda a sujeira antes de despejar o concreto. Note, isso mesmo. E a ferragem bem ajeitada e firme. Oh, irmão, em que dia estamos vivendo? Numa era formal e indiferente da igreja. Sim, Senhor. As 7 igrejas, disse, envia esta mensagem. Agora, naquela era da igreja, eles começaram a entrar. Eles se casaram com a idolatria. Eles fazem o mesmo agora. Entraram fazendo o mesmo.
E a partir disso, entrou o cristianismo formal, começou a desvanecer-se até chegarmos à última era da igreja. Agora, a igreja moderna, que chamamos de a denominação, nós, povo da santidade, vocês sabem, nós os chamamos de os modernos. E eles vão lá e começam seu reavivamento também. Você diz, eles não estão alcançando. Mas agora, espere aí. Nós, o que temos? Não temos nada. Nada mais do que eles. Isso mesmo. Enquanto nos agitamos e discutimos e agimos mal uns com os outros, ainda andamos como homens, até que alguém consiga ir ao altar e se acertar com Deus, até conseguir ignorar coisinhas e seguir em frente como um cristão deve fazer. O roto não pode chamar o outro de esfarrapado. Isso mesmo. Não os reprovem. Limpemos nossos próprios passos primeiro. Desculpem-nos, visitantes, estou dando à igreja uma pequena surra do Evangelho agora. Notem, isso mesmo, é exatamente do que vocês precisam. Oh, você diz, nós o temos. E vai lá e bate nas teclas do piano o mais forte que pode, e na bateria, e corre para lá e para cá, e sai, e discute com o próximo. Será que você tem algo? Não, senhor. A única coisa que temos é um morno. Enquanto a música está tocando, estamos agitando. Quando a música para, nós paramos. Irmão, não chame o outro de algo. Olhemos em volta da nossa própria porta primeiro. Amém. Eu lhes digo, precisamos de um avivamento à antiga, como tínhamos no campo, quando ficavam com o rosto prostrado a noite inteira, não para encenar, mas com verdadeiro arrependimento pio, e não para voltar ao altar e ficar lá, mas sair e acertar com os próximos com quem haviam agido mal, e se endireitar. Você sabe que é isso mesmo. Queima, mas, irmão, ajuda você. Isso mesmo. Você tem de saber disso, meu amigo. Sim, senhor. Morna, essa é uma condição horrível em que a igreja está. Se não vigiarem, o Tabernáculo Branham está quase nessa mesma situação. Ouçam, vocês sabem disso. Tem sido ensinado ano após ano, após ano após ano nesta plataforma, advertindo-vos sobre a vinda destas coisas. Quando a Bíblia disse que haveria um tempo em que iriam do leste ao oeste e do norte ao sul, tentando achar a verdadeira palavra de Deus e não a achariam. É melhor ficarem ancorados onde sabem onde estão. Mas quando um homem nasce de novo, não emocionalmente empolgado, não algum entusiasmo, não por colocar o nome no livro da igreja, não por se unir à maior igreja da cidade, mas quando ele chorou mesmo e implorou com lágrimas nos olhos, até Deus ter perdoado os seus pecados, limpado sua alma de uma vida de pecado e o enchido do Espírito Santo, com tanto amor e piamente, a ponto de devolver aquelas velhas ferramentas e trocar pneus que roubou dos vizinhos, e ir e restituir essas coisas e viver piamente diante das pessoas. Nunca teremos um avivamento neste país até que tenhamos isso. O julgamento começa pela casa de Deus, pela palavra de Deus. Amém. Não por um livro, mas pela Bíblia. Não pelo que alguma igreja ensina em sua teologia, mas pelo que Deus diz. Então você terá um avivamento em que grandes poderes e maravilhas e sinais e milagres e tudo mais acontecerão. Estamos mornos. Porque somos mornos nesta era, Deus disse, vomitar-te-ei da minha boca. Esta era da igreja será rejeitada. Haverá um remanescente dela que será salvo. Então, é melhor se examinar muito bem para saber se está nesse remanescente agora. Entraremos nisso em um minuto, querendo Deus. Notem agora. E virei-me para ver a voz que falava comigo. E virando-me, vejam, vi 7 castiçais de ouro. Ou candelabros, diz o grego. Agora, essa é a primeira tradução, porque não tinham as velas e tinham o pequeno candelabro. Agora, os 7 castiçais de ouro, como chamamos isso. Agora, no lugar santo, onde os pães da proposição, e muitos de vocês clérigos entendem isso, e vocês aqui no tabernáculo, sendo ensinados com um bom professor aqui, vocês sabem destas coisas.
Os 7 castiçais de ouro, tinham pequenas lamparinas em cima que queimavam azeite. Lá em Zacarias, onde ele teve a visão, creio que foi, e viu a oliveira brava e a oliveira cultivada. O judeu e o gentio, bem antes da dispensação dos gentios, tinham incensários de ouro, e estes 2 incensários de ouro se conectavam com este castiçal aqui, que fornecia azeite para todas as lâmpadas. E ele não conseguia entender como era isso. A oliveira brava e a oliveira cultivada. E a oliveira cultivada, naturalmente, foi cortada e a oliveira brava foi enxertada nela. E esse azeite para a lâmpada, azeite, representa o Espírito Santo. Sempre. Entraremos nisso, na marcação das pessoas, sexta-feira à noite. Notem. Mas este azeite representa o Espírito Santo. É por isso que ungimos os doentes com azeite, é porque representa o Espírito Santo. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 6, quando a praga passou, ele disse, 1 medida de trigo por 1 dinheiro e 2 medidas de cevada por 1 dinheiro. Mas não danifiques o meu vinho e o meu azeite. Gostaria de continuar em Apocalipse por algumas semanas e entrar nisso. Quem é esse vinho e azeite? Não danifiques o meu vinho e o meu azeite. Não te aproximes disso. Amém. Agora, notem estes castiçais de ouro. Este azeite era derramado nestes castiçais. Agora, o azeite era o que se punha na lâmpada para queimar. Agora, Arão era seu dever acender estas lâmpadas. E estas lâmpadas tinham de ser acesas. Considerem isto agora. Vejam, mantenham-se reverentes e escutem. Estas lâmpadas tinham de ser acesas pelo fogo que Deus tinha acendido. Os filhos de Arão entraram com fogo estranho e Deus os matou na porta. Isso mesmo, fogo estranho, o fogo que Deus acendeu. E notem, agora, os castiçais tinham forma de arco. Aqui estava um castiçal, 2, 3, 4, para cima, 5, 6, 7, assim. Agora, esses castiçais de ouro aqui, como ele diz daqui a pouco, leiamos um pouco mais, talvez entendamos. E ouçam o que ele disse agora. Muito bem. E sua cabeça, creio ter me adiantado ao versículo 12 ali. 7 castiçais de ouro. Versículo 13. E no meio dos 7 castiçais de ouro, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés, de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça era como seu cabelo era branco como lã, branco como a neve, e os seus olhos chamas de fogo. Agora paremos um instante, pois não podemos deixar essa cena aí assim. Olhem para estes castiçais posicionados aqui agora. Bem, esses castiçais, como veremos um pouco mais tarde, representam as 7 eras da igreja. Eles representam Éfeso, Pérgamo e assim por diante até Filadélfia e até Laodiceia. 7 eras da igreja. E cada um destes pequenos castiçais tinha uma pequena botija de azeite ali, e este azeite queimava nessa vela. Agora, quando uma vela era acesa pelo fogo de Deus, eles pegavam essa vela e acendiam a outra, então a punham ali. E acendiam a outra, e uma acendia a outra, acendia a outra, acendia a outra, até a última vela. Notem, o mesmo azeite. Agora, estas 7 eras da igreja começam com Éfeso, e Tiatira, Pérgamo e assim por diante. E o Espírito Santo, que é o azeite de Deus, caiu na igreja no princípio, em Éfeso. A igreja de Éfeso, que era a igreja da graça, vocês, batistas, deveriam gritar amém aí. E então, sobre a igreja da graça, que é em Éfeso, e a carta aos Efésios nos mostra quem nós éramos antes da fundação do mundo. Caiu lá e eles receberam o Espírito Santo. Mas espere um minuto, meu irmão Batista. Como eles o receberam? Como eles o receberam? Unindo-se à igreja? Nunca. Eles o receberam pelo batismo do Espírito Santo. Você diz, sim, irmão Branham, isso mesmo. O que aconteceu com você quando ele caiu em você? Note, o mesmo fogo que queimou o azeite lá em Éfeso, queimou em Tiatira, o mesmo fogo que queimou lá, queimou em Pérgamo, queimou até a era da igreja de Laodiceia.
O mesmo Espírito Santo, acendido pelo mesmo Deus, pelo mesmo fogo. E o fogo que caiu no Pentecostes acendeu a vela, a igreja, através de cada era, até agora. Mas o problema é que nós, batistas, nós, metodistas, estamos bem atrás aqui em cima, tentando usar algo histórico. E aqui vai a igreja, aqui embaixo. Isso mesmo, é aí que somos deixados para trás. Toda a igreja, quando começou, não havia. Olhem para Lutero, na primeira reforma. Que reavivamento, Lutero. Olhem, tenho o livro dele em casa. Como aquele homem tremia sob o poder de Deus. Como ele cria na cura divina. Ele mesmo a aceitou. Cria no poder de Deus, a ponto de falar em línguas. Martinho Lutero. Isso mesmo. Martinho Lutero falou em línguas. E então veio a era seguinte, João Wesley. João Wesley fez o mesmo. Quando estava pregando, ele disse: "Que são estas palavras que murmuro, desconhecidas para mim?" Isso mesmo, falando em línguas, cria na cura divina. E quando ele veio para os Estados Unidos, as igrejas aqui o trataram como tratam os santos oradores hoje. O expulsaram em igrejas. E eles pregavam o evangelho lá e caíam sob o poder de Deus, a ponto de às vezes ficarem deitados no chão a noite inteira. E o livro do próprio João Wesley, que tenho em casa agora, relata quando ele estava cavalgando certo dia, indo orar por uma mulher que estava doente, e o cavalo caiu e quebrou a perna. E ele desceu do cavalo e pegou uma botija de azeite e ungiu o cavalo com azeite e montou nele e foi embora. O mesmo fogo queimando lá. Mas vocês reduziram isso a uma forma ritualística de algo. E o Espírito Santo está avançando. Isso mesmo. Isso mesmo. E na igreja metodista, há algo errado com eles, sabe? O livro deles dizia: estão tendo convulsões. E eles começavam a andar e se sacudiam e pulavam e agiam desse jeito. Em suas reuniões de tenda e tal, os metodistas. Ora, irmão, se João Wesley pudesse surgir em cena, ele ficaria tão envergonhado de vocês que os negaria, ou lhes daria uma boa surra do evangelho com o evangelho que ele pregou. Estive, não faz muito, junto ao santuário, onde soltaram aqueles cães de caça, aquele dia, quando ele estava pregando o novo nascimento e tal, é isso. E a eminente igreja da Inglaterra soltou aqueles cães contra ele. E ele disse: o sol não cairá 3 vezes sobre a cabeça de vocês, até que me chamem para orar por ele. E ele chamou e morreu. Isso mesmo, com certeza. É disso que precisamos hoje. Precisamos desse tipo de metodista. Precisamos de outro batista, como João Smith, que ficava no quarto e agonizava com Deus e orava a noite inteira, a ponto dos seus olhos estarem tão inchados pela manhã que sua esposa o guiava à mesa para comer. Oh, o que fazemos hoje? Ficamos na esquina, com um cigarro na boca, sendo diácono na igreja. E vamos, e agimos assim, ao cinema, e assistimos televisão a noite toda e faltamos à igreja. Fumamos, bebemos, jogamos, participamos de corridas de cavalo e nos chamamos de batistas. Tudo bobagem! O que precisamos hoje é de outro reavivamento do Espírito Santo, a antiga, enviado por Deus. Amém! Não quero dizer, não estou tentando deixá-lo irritado, sei que não está irritado, mas, irmão, essa é a verdade. Estou tentando lhes explicar o conceito. É a verdade, é do que precisamos. Muito bem, agora é a Bíblia. É o que o Espírito diz. Veja, os castiçais. Muito bem. Agora, o versículo 13. E no meio dos 7 castiçais de ouro, um como o filho do homem. O quê? Alguém semelhante a ele. Quem era? Sua noiva. Alguém como ele. Notem como foi. Vestido até aos pés de uma roupa comprida. A santidade de Jesus Cristo cobrindo-a. Em seu próprio sangue nos lavou dos nossos pecados. Muito bem. Cingido pelos peitos, não um homem, uma mulher, com um cinto de ouro. O evangelho que mantinha o poder e a glória de Deus sobre o corpo de Cristo. Oh, que belo exemplo temos sob consideração aqui. Olhem aqui. Até aos pés, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelo eram brancos como lã. Brancos como a neve, o branco fala de justiça, santidade, e os seus olhos como chamas de fogo.
traspassa com o olhar. Não tente se esconder dele. Ele sabe quem você é, onde está e o que tem feito. Sim, Senhor. Ele vê tudo. Oh, Deus. Temos apenas alguns minutos para eu chegar a esta outra era da igreja, se pudermos. Notem, e seus pés eram como bronze reluzente. Bronze é sempre juízo, vocês sabem. O altar de bronze e a serpente de bronze e tal. Bronze fala de juízo, seus pés. Então, a igreja de Jesus Cristo está baseada no juízo divino. Cristo morrendo em nosso lugar, o justo pagando nosso juízo lá diante de Deus. E morreu lá como pecador na cruz, e sua alma desceu ao inferno. E Deus, não permitindo que seu santo visse corrupção, ressuscitou-o ao terceiro dia para nossa justificação, o qual está assentado à sua destra agora, um sumo sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento das nossas fraquezas, que há de voltar assim como para o céu foi, para receber uma igreja gloriosa que se aprontou, lavada pelo sangue e nascida pela segunda vez. Que visão! Amém! Muito bem. Como bronze reluzente. Agora, notem, e seus pés eram como bronze reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. Isto é, toda a escória foi removida. E a sua voz, a voz de muitas águas. Notem, é a igreja falando com ele agora. Águas. Apocalipse 17:15 disse: águas significam quantidade e multidões de povos. Agora, a sua voz, ou este ser que estava ali com esta aparência, Cristo em sua igreja, como noiva e Cristo, sendo um, como marido e mulher são um. A igreja e Cristo, sendo moldados juntos com uma pessoa, o mesmo Espírito Santo. E as coisas que Cristo fez, a igreja também faz. Estão vendo aquela linda igreja lá em santidade, em poder, em majestade, tendo visões, sinais, maravilhas. Tudo exatamente como ele fez. Aqui está na terra, dando todo o louvor a Deus, dizendo: nada posso fazer sem que o Pai me mostre, mas ele me mostrou, e aqui está. E nós viemos. Vejam, estas coisas começam a acontecer. Agora Cristo, moldado em um, e a voz de muitas águas. Muitas pessoas, não apenas uma, era toda a igreja. As 7 igrejas moldadas juntas em um grande corpo resgatado do Senhor. Os metodistas, os batistas, os presbiterianos, todos os que nasceram de novo do Espírito Santo. Falando com o poder de Deus. Esse é o corpo. Esse é o corpo. E ele tinha na sua destra. Tudo na Bíblia tem um significado. Vejam. Na sua destra, 7 estrelas. Agora ele é rei. E da sua boca sai uma espada aguda de 2 fios. E o seu rosto era semelhante ao sol resplandecendo na sua força. Agora, da sua boca sai uma espada aguda de 2 fios. Da boca desse ali, Cristo e a igreja como um. Segurava na sua mão 7 estrelas, e vocês verão daqui a pouco. Quero chegar a isso, deixar a Bíblia falar o que foi. Foram os 7 ministros, um ministro para cada era destas 7 eras da igreja, saindo. Segura-os na sua destra. Amém. Aí está ele. Havia 7 anjos, 7 mensageiros, um para cada igreja. Entendem? Aí está ele ali. E da sua boca sai uma espada aguda de 2 fios. O que é uma espada aguda de 2 fios? Hebreus capítulo 4 disse: a palavra de Deus é mais penetrante e mais poderosa do que uma espada de 2 gumes, indo até a medula do osso e apta para discernir os pensamentos da mente. Muito bem. E eu, quando ouvi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves do inferno e da morte. Esse é Jesus. Agora vejam. Escreve estas coisas que tens visto e as que são, e estas que depois destas hão de acontecer. Muito bem. E o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra são destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são 7 anjos das 7 igrejas.
Oh, considerem isso. Os 7 anjos são os 7 ministros das 7 igrejas. Havia uma igreja do líder de Éfeso. Agora, se Deus permitisse e continuássemos com isso e não entrássemos em A Marca da Besta, posso lhes mostrar cada um deles, até esta última era, de que modo estavam, mostrar-lhes a igreja de Filadélfia, que eram os metodistas, John Wesley, mostrar-lhes a igreja de Tiatira, logo após Pérgamo, que foi Martinho Lutero, e continuar ao longo da era, e mostrar cada um dos que vieram e trouxeram a mensagem, estabeleceram a mensagem na terra, e até a última mensagem hoje, isso mesmo, onde Deus enviou um anjo do céu, vindicou o seu servo, e enviou uma mensagem a todos. Esta não será uma igreja, não será uma organização nestes últimos dias. Porque Deus colocou a organização na prateleira e todos vocês estão cientes disso. E esperem até terminarmos amanhã à noite com a Marca da Besta e vejam onde sua igreja está. Vejam, e sua organização. Agora, vejam as igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. São as igrejas. E as estrelas, que aliás, ele está segurando cada estrela. Agora olhem, podemos parar um pouco? Sei que tenho uns 12 minutos para terminar aqui e quero chegar a este capítulo aqui mesmo e no mínimo ler até o final. Quero lhes mostrar isso. Uma estrela era o ministro e um ministro ungido com um espírito do alto. Percebem que vocês representam uma estrela do céu e que cada estrela do céu representa vocês? Sabiam que Deus disse a Abraão que sua descendência seria como as estrelas do céu? Primeiro foram o pó da terra e então, na ressurreição, eles foram as estrelas do céu, inumeráveis. Perceberam isso? Sabiam que Jesus era a resplandecente estrela da manhã, a maior estrela de todas as estrelas do céu? Oh, aleluia! Quando penso nisso, minha alma salta de alegria. Lá está Ele, lá a sua semelhança, em sua presença. Estaremos sentados algum dia. Aleluia! Quando as coisas desta terra tiverem passado. Mas ouçam, outra escritura vem a mim. Daniel disse, quando ele disse, fecha, quando ele viu este anjo descer com um arco-íris sobre a cabeça, pôs um pé na terra e outro no mar, e ergueu as mãos e jurou por aquele que vive para todo sempre. Quando aquelas 7 vozes emitiram os 7 trovões emitiram as suas vozes. Ele disse, sela-o, não será conhecido até o último dia. Ele disse, mas no tempo em que este mistério de Deus se cumprir, quando estes serão revelados à igreja, e jurou por aquele que vive para todo o sempre, que não haveria mais tempo. Ouçam o que ele disse lá então, disse, vai Daniel, encerra o livro, estão vendo? Porque descansarás, e nos últimos dias levantarás na tua herança. Mas muitos dos que a muitos ensinam a justiça resplandecerão mais do que as estrelas sempre e eternamente. Aí estão, estrelas, aqueles 7 ministros. 7 ministros ao longo das 7 eras da igreja, que consistem em 2000 anos. Desde os primeiros 2000 anos, a destruição antediluviana. Os segundos 2000 anos, a primeira vinda de Cristo. Os terceiros 2000 anos, o sexto, é a segunda vinda de Cristo. E o milênio e o fim, o descanso do 7º dia. A igreja, podem me suportar só mais alguns minutos? Agora, não quero cansá-los, mas vou ler bem rápido agora. Ao anjo, agora notem, ele está endereçando isto diretamente agora. E iremos a Pérgamo e tomaremos a última então, quero dizer, a Laodiceia, e então encerraremos. Amanhã à noite continuaremos a partir daqui com a Marca da Besta. Ao anjo da igreja de Éfeso, o primeiro. Agora notem, quando Jesus estava com as mãos estendidas, aqui está uma coisinha que não quero omitir para vocês. Ouçam, notem isto. Ele está no meio, que é o centro, dos 7 castiçais de ouro. Agora, se eu estivesse aqui e os castiçais formando um arco em volta aqui, em uma das minhas mãos, é onde eu os tirei. E aqui está outro, no sinal da cruz, pois foi através da cruz que trouxe a igreja. Aqui está ele de pé, e um arco-íris sobre sua cabeça como uma aliança. Fiz minha aliança com a igreja, através de Abraão, através da sua descendência. Todos os que são chamados. Meu irmão, a outra noite, quanto a receber Cristo, disse, nunca me pressione, Bill. Disse, quando Deus falar comigo, eu disse, você não pode vir até que Ele o chame.
Ninguém pode vir a mim se meu Pai não chamar. Alguém faz outra coisa, convence-o a ir, isso é outra pessoa. Mas quando Deus falar, você virá, veja, isso mesmo, lá de pé, ninguém pode vir se meu Pai não o trouxer. Lá está ele ali, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sárdio, o primeiro e o último, Benjamim e Rúben, todos os 12 patriarcas. E como a Bíblia, cada parte se encaixa perfeitamente assim, tudo perfeito. Notem enquanto ele está ali, para se ver agora, vejam o que acontece. Ele disse que era o Alfa e o Ômega, que era o princípio e o fim, aquele que era, e que é, e que há de vir. Ele tinha em sua destra agora as 7 estrelas. Agora aqui ele começou em Éfeso e começou a acender o castiçal, e o acendeu lá. Então, vemos que na era seguinte da igreja, começa a escurecer. Na era seguinte da igreja, escurece um pouco mais. Até a 4ª era da igreja, os 1500 anos da era das trevas, e por volta de 1500, por aí, começou a ficar tão escuro que estava bem lá em cima e quase se apagou. E notem, cada uma dessas eras da igreja, ele disse, não negaste o meu nome, não negaste o meu nome, não negaste o meu nome. Mas quando ele saiu do outro lado da era das trevas, disse, tens nome de que vives e estás morto. Ela tinha se organizado, ela assumiu outro nome falso. Notem, amanhã à noite, o que é o anticristo? Ele tem um falso batismo, fazendo você crer que é o batismo do Espírito Santo. Ele tem um falso batismo em água, sim, senhor, o qual nem é escriturístico. Ele tem todas essas coisas o suficiente para imitar, para ser astuto e sagaz. Observem de onde isto sai. Foi ali mesmo onde começou, bem ali. Sai deste outro lado aqui. Então ele disse, tem só uma pequena luz, Lutero. Então veio Wesley, e como foi em sua era? Começou a clarear. Então, entre aquela era e a última era, ele pôs uma porta. Ele pôs uma porta aberta para aqueles que quisessem entrar. Então ele disse, ela passou a uma condição morna. E ele a pôs para fora da sua boca. Tomou o remanescente, a ressurreição veio, e ele se foi com eles. Isso mesmo. Lá está ele, de pé, nos 7 castiçais de ouro. Agora, escreve ao Igreja de Éfeso, isto que diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, conheço as tuas obras. Lembre-se, você não está esquecido. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E nós toleramos qualquer coisa que é má e chamamos isso de religião. Ah, bem, nós vamos à igreja, somos boas pessoas como as demais. Vão direto para casa, ficam em casa na quarta-feira à noite e assistem à televisão os próprios poços do inferno. Isso mesmo. E vão ao drive-in e assistem ao cinema. Está quente demais para ir ao show até a igreja e até o pregador fecha no auge do verão. Você diz, está quente demais para ir à igreja. Não está. Será pior ir para o inferno, irmão. Você irá um dia destes, onde é mais quente do que isso. É melhor ouvir. Como pode? Irmão, não se conseguiria fazer uma pomba comer um cavalo morto se fosse preciso. Ela não poderia, sua natureza é diferente. A pomba não tem fel, ela não consegue digeri-lo. E um homem que nasceu de novo do Espírito de Deus não consegue comer essas coisas. Ele não consegue tolerar isso. Está fora da sua mente. Ele não consegue fazê-lo. Não consegue. Você sabe disso. Pássaros da mesma plumagem se juntam. E hoje, o mundo e a igreja são tão parecidos. Vocês falam igual, bebem igual, fumam igual, xingam igual, se vestem igual, agem igual. E eles não se conseguem distinguir um do outro. E contudo, você deve estar selado pelo Espírito Santo. Isso é muito forte, irmão, mas eu lhe digo, isso lhe dará vida. Houve um homem, certa vez, que foi até um grupo de pregadores onde tinham um seminário chamado Escola de Profetas. E um deles disse, põe a panela grande ao lume agora, vamos jantar.
Disse: Elias, chegou um homem que de fato tem uma porção dobrada. Então um dos homens saiu para colher algumas ervilhas e pegou um punhado de cabaças bravas, verdes, e as colocou na panela e começou a cozinhá-las. Ora, eles começaram a comer, disseram: a morte na panela. É também mais ou menos o que alguns desses seminários puderam preparar. Isso mesmo. Disse: a morte na panela. Elias disse: esperem um momento, cuidaremos disso. Ele foi e pegou um punhado de farinha e jogou lá dentro. O que mudou isso? Farinha, a oferta de farinha. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, moída com a mesma granulação para a oferta de farinha, e isso fez a diferença. Não pode suportar os maus. E puseste à prova os que dizem ser pregadores ou apóstolos, e eles o não são, e os achaste sendo mentirosos. Foi o que ele disse, não fui eu que disse. Só estou citando-o. Mas sabe o que Deus requer? Deus requer o batismo do Espírito Santo ou você está perdido. E um homem aqui com uns DDDs e LDs e PHDs e bacharelado e tudo mais por trás disso, e às vezes não sabe mais sobre Deus do que nada. É verdade. Irmão, isso não significa nada. Mas o mundo inteiro diz: bem, nosso ministro é doutor em divindade. Oh, misericórdia! Isso não tem mais a ver com Deus do que tomar um gole d'água, nem sequer isso. Isso mesmo. Deus não se importa com quantos PHDs ou DDs. E vocês sabem o que a Bíblia chama... Agora, isso não é piada, pois não creio em contar piadas. Mas a Bíblia chama DD de cão morto. É exatamente o que a Bíblia disse que era. Cão morto. Muito bem. Disse: eles não sabem latir. Então, muito bem. E sofreste e tens paciência e... por amor do meu nome. Oh, quero destacar isso para que o entendam dentro de algumas noites, querendo Deus. Trabalhaste e não te cansaste. Vocês ficaram com ele. Muito bem. Notem, tenho, porém, algumas coisas contra ti. Agora, é aqui onde tenho de parar, agora, por um tempinho, até eu trazer isto aqui para podermos pegá-lo amanhã à noite. Tenho algumas coisas contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Qual é o problema do tabernáculo? Um homem deve conseguir dizer, quando se encontra com alguém, das suas experiências cristãs, qual lhe foi mais especial. Você deve conseguir dizer, agora mesmo: bem, minha melhor experiência foi lá quando recebi o batismo do Espírito Santo, quando veio. Então, diga: oh, irmão, você caiu da graça. Isso mesmo, olhe, deixaste o teu primeiro amor, mostrando que tinham algo no princípio e o deixaram. Não aquele que começar, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não todo aquele que diz, Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Oh, permitam-me deixar isso penetrar por um instante. Falei rápido esta noite, de qualquer modo, então deixemos isso penetrar por um instante. Vejam, aquele que faz a vontade de meu Pai, aquele que perseverar até o fim, aquele que perseverar. Se alguém disser, creio que esse homem é um velho hipócrita. Bem, se você pensa isso de mim, sairei da igreja. Não terei mais nada a ver com isso. Muito bem, aí está vendo? Mostra do que você é feito. Irmão, se no começo era trigo, será trigo no fim. Você nunca ficou tempo suficiente aqui. Você nunca corrige o assunto. Isso mesmo. Lembra-te, pois, de onde caíste. Volte e lembre-se de quando tinha a experiência de não falar de ninguém. Se algo dava errado na igreja, você não se sentava lá nos degraus do seu vizinho e falava da igreja, nem falava de mais ninguém, indo embora e unindo-se a outra igreja. Não, você ficava ali mesmo, pacientemente, e orava, e Deus ajudava, veja. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Você sabe o que significa arrepender-se, não sabe? E pratica tuas primeiras obras. Volte e retome sua primeira experiência. Faça o que fazia no princípio. Suba ao altar e acerte as contas com Deus. Em outras palavras, isso mesmo. Pratica tuas primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei. E eu tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres.
Se não fizer isso, você terá uma igreja dividida e despedaçada, a menos que se arrependa. Mas isto... agora lá vai. Segurem firme, ouçam bem. Mantenham seu colete eclesiástico agora e fechem seu guarda-chuva. Ouçam. Tens, porém, isto, que odeias as obras do Nicolaíta, as quais eu também odeio. Vocês odeiam as obras de um Nicolaíta. Agora notem, o que eram obras em Éfeso na era seguinte da igreja foi uma doutrina. Vamos abordar isso amanhã à noite. O Nicolaíta. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu darei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Agora, o versículo seguinte começa com a igreja de Esmirna. Agora, Nicolaíta é onde vamos começar amanhã à noite, tirado de Apocalipse 13. O sacerdócio Nicolaíta, como começou ali mesmo em Éfeso. E foi ali que aquela era da igreja falhou, nos 300 anos da sua existência. Antes de deixar de existir, os nicolaítas começaram a estabelecer uma doutrina, um sacerdócio de irmãos. E então, primeiro veio de Nicolau, que foi um dos apóstolos, e ele, em Atos, capítulo 6, creio, e versículo 5, onde ele foi e escolheu os diáconos. E selecionaram este, que era Nicolau, lá, e começou dali. E chamaram de Nicolaíta, e começaram a organizar um sacerdócio. E a partir dali, se tornou obras o que eles estavam fazendo, dizendo estas coisas sobre confissões e tal. E então se tornou uma doutrina aqui, e foi para a Babilônia. E acabou aqui no último tempo, com todo o cristianismo envolvido nisso, um pequeno remanescente a ser salvo disso. Notem e vejam o que é, amanhã à noite, se Deus quiser. Oh, meu estimado irmão, minha estimada irmã, aquele que é poderoso para impedi-lo de cair, aquele que é poderoso para manter seu coração na graça, que ele derrame suas bênçãos sobre você. Que você nunca se esqueça de que estamos vivendo nos últimos dias da última era da igreja, onde está predito que será uma era morna da igreja, indiferente quanto a isto. E pare de ser indiferente. Venha a Cristo de verdade, de todo o coração. Não estou lhe dizendo a que igreja se unir, isso não tem... Deus nunca lhes perguntará isso no juízo. Não, Senhor, não lhe importa a que igreja você pertença. Ele quer você, é um indivíduo. E você tem de nascer de novo e receber o batismo do Espírito Santo ou está perdido. Entende? Você está apenas brincando da igreja. Você está apenas imitando, até que de fato tenha uma experiência do nascer de novo. E ali, aquele que estava ali, e os 7 castiçais de ouro através das 7 eras da igreja, e o mesmo Espírito Santo que acendeu a igreja lá, acende-a aqui. Agora, tem havido imitadores nessa igreja, e estes, os nicolaítas ali, e no decorrer de cada era da igreja, imitadores, até chegar aqui, até ter um grande conglomerado de organização. E Deus rejeita tudo isso e leva um remanescente de pessoas para a glória. Que o Senhor os abençoe. Isso é um tanto rude, amigos, mas é bom. Isso os ajudará e evitará que caiam. Agora não saiam por aí dizendo o irmão Branham criticou minha igreja. Não foi dirigido a nenhuma igreja. Foi só a você, como indivíduo. Eu não... Se você pertence à Igreja Batista, então seja um verdadeiro batista cheio do Espírito Santo. Se pertence à Igreja Metodista, seja um verdadeiro metodista cheio do Espírito Santo, seja o que for. E você não será um descrédito. Você será um mérito para qualquer igreja ou qualquer vizinhança, para a glória de Deus. Que o Senhor os abençoe agora, enquanto ficamos de pé, por favor. Amado Mestre da vida, depois de ler a Tua palavra, ficamos maravilhados, conscientes de que algum dia esta leitura, esta noite será... Nós a ouviremos na gravação em fita, por assim dizer, no dia do juízo.
O que vamos fazer a respeito? Vendo que estamos vivendo nesta última era, escuridão em toda parte. Que tempo! Ao ver a vinda do Senhor, sinais aparecendo, grandes maremotos invadindo, o coração dos homens falhando, medo, perplexidade de tempo, angústia entre as nações. Muitos dizem, ouço isso há anos, mas não disse a Escritura que diriam isso? Não há diferença no tempo desde que nossos pais dormiram, sem saber que estamos bem no limiar. Ele pode vir antes do amanhecer. E, Pai, em que dia ou em que hora sabemos que estes pequenos e frágeis fios de vida em que estamos andando se romperão embaixo de nós? Nossas pobres almas serão postas lá na balança, na palavra de Deus. E nossas atitudes em relação ao que ouvimos e lemos. Cabe a nós, Senhor, pararmos agora e nos examinarmos. E enquanto homens e mulheres, rapazes ou moças, de pé aqui nesta pequena audiência esta noite, com saúde e sãos, que eles possam pensar profundamente agora, e se ainda não nasceram de novo, que proponham no coração agora mesmo: não comerei, nem beberei, até que tu me enchas do mesmo maná que os encheste no dia de Pentecostes. Até que o mundo morra e tudo seja secundário, exceto tu, meu Senhor, e o amor por tudo mais se desvaneça. Mas tira de mim todo o amor do mundo e deixa-me, deste dia em diante, ser todo teu. Concede, Senhor. Sê como as pessoas enquanto vão para casa. Lembra-te dos necessitados, ó Deus, dos pobres em nossa terra, dos pobres em espírito, dos que têm fome. Deus, levanta ministros em toda parte. Enche-os do Espírito Santo e envia-os pregando, Senhor, como tições de fogo. Não sabemos a que horas, só passamos por este caminho uma vez. Só somos mortais uma vez e graças a Deus por isso. Mas na próxima vida, não pregaremos o Evangelho na próxima vida que há de vir, mas nos regozijaremos no Evangelho com os de todas as eras que o aceitaram, com o Capitão Mor, nosso Senhor Jesus, o qual é totalmente digno, e todo louvor seja dado a Ele para todo o sempre. Amém. Deus os abençoe. Virem-se e cumprimentem-se. Enquanto cantamos, bendito seja o laço que une, por favor. Agora, cumprimentem-se. São só 10 minutos o tempo, pois as luzes agora vão se apagar. Cumprimentem-se, vão para casa, regozijem-se e voltem amanhã à noite. At 7:30 exactly, we'll begin the service, God willing. Começaremos o culto exatamente às 7:30, querendo Deus. Quão maravilhoso!